Olá, meus amados irmãos, que da paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde a todos, que o nome do Senhor seja glorificado. Estarei trazendo um testemunho que aconteceu na minha vida, Deus colocou e quero compartilhar com os irmãos, amém? Estarei denominando o nome das duas empresas como empresa que eu trabalhei, né? Uma eu já trabalhei, a outra estou atual. Empresa X e empresa Y, ok? Então, meus amados, eu trabalhava na empresa X e em certo momento recebi a proposta da empresa Y de estar encaminhando um currículo. E eu encaminhei um currículo, só que nesse intervalo eu pedi para a empresa X me mandar embora, por outros motivos. E quando eu fui mandado embora dessa empresa X, e fui fazer uma entrevista nessa empresa Y. Só que nós viemos aprender nesse primeiro momento. Por quê? Quando eu saí da empresa X, eu não tinha o discernimento e sabedoria de Deus. Porque por eu ter um tempo de experiência e ter um pouquinho de estudo, que não é nada, eu achei que nessa entrevista, se eu colocasse, eu ia conseguir a vaga. Mas o que estava atrás disso, meu amado, não era propriamente dito o ensino em si ou a experiência do trabalho. Era o quê? O que estava atrás era, hoje eu tenho certeza, era minha arrogância, minha prepotência, se achando tal, se achando que podia fazer tudo, se achando porque tinha um estudo, eu podia, porque tinha uma experiência, eu podia falar. E cheguei a estufar o peito. E não tinha colocado nas mãos de Deus, simplesmente fui fazer a entrevista. Aconteceu que no dia dessa entrevista eu fui fazer e a vaga era para fazer uma atividade e eu falei acima da vaga, dos cursos que eu fiz, do que eu fazia, enfim, coloquei um monte de coisa. E aconteceu o quê? Que eu fui reprovado. Por quê? Porque pelos meus estudos e pelos meus conhecimentos, a mulher do RH falou o quê? Que eu estava acima do que a vaga queria. Que era para fazer um negócio simples. Cheguei e saí triste, porque fui reprovado. Só que depois de um ano, surgiu uma nova oportunidade na empresa Y e eu fui. Só que aí já mudou, né? Porque nesse intervalo de um ano, de uma entrevista para outra, Deus, para a honra e glória do seu Filho Jesus, Ele me deu discernimento e sabedoria. Quebrou minhas pernas, porque eu tive que aprender na dor, porque eu passei um tempo desempregado. Podem ver, se alguém não sabe, eu sou casado e eu tinha família, tinha que sustentar minha família. E todo homem que se preza que tem que levar o pão para tua casa, eu estava desempregado. E eu fiquei naquele ano, procura de emprego, fica nenhum, enfim. E eu falei, depois de um ano, apareceu a entrevista dessa nova empresa, na empresa Y, e eu fui. Só que com discernimento e sabedoria, como eu já mencionei. Clamei ao Deus de Israel. Clamei ao Deus Todo-Poderoso. Eu lembro como fosse hoje, eu estava com um livro, coloquei debaixo e comecei a orar. Falei, Senhor, vai ter essa entrevista, Pai, na mesma empresa, que o Senhor possa estar lá, junto com o pessoal da RH. Falei dessa maneira. E que eu não venha falar mais, só venha falar pertinente à vaga. E o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Senhor me dê discernimento, que eu possa entrar e sair. Aconteceu o que, meus amados? Eu cheguei lá, falei para o que era pertinente à vaga. A menina do RH falou assim, você não tem mais nada para falar? Eu falei, não, eu tenho, só que eu expliquei para ela do que tinha acontecido na outra entrevista. Ela falou, não, pode falar. E eu falei tudo e mais um pouco do que eu tinha agregado nesse intervalo de um ano e o que eu tinha feito. Aí ela falou, não, tudo bem, pode ficar tranquilo. Aí o cara sentou lá tal. Depois eu recebi a ligação dela, falando que eu tinha sido aprovado no processo. E que eu estava contratado pela empresa. Um detalhe, meus amados. Quando nós estamos na direção de Deus, quando não estamos na direção de Deus, vai vir os problemas, vai vir um monte de coisa. Primeiro momento, quando não estamos na direção, nós vamos querer chutar o pau da barraca, quebrar tudo
o porquê que está acontecendo isso comigo. E eu passei por isso. A diferença é que eu não chutei o pau da barraca, mas fiquei pensando naquilo esse ano inteiro. E segunda, vai ter outras oportunidades assim como teve comigo. Só que nesse segundo momento, Deus me deu discernimento e sabedoria de colocar as palavras. Mas o segredo é o quê? Eu coloquei Deus em primeiro lugar. E a vaga foi minha. E se é para se espantar, o que demorava 3 meses, todo o processo seletivo, até ser contratado, Deus me honrou em uma semana. Meus amados, em uma semana eu já estava sendo aprovado. Eu só fiz a entrevista e depois tive a devolutiva aprovado. Então mesma coisa quanto a vida. Não desanime, porque Deus é contigo. Não desanime, porque Deus vai te honrar. Basta nós termos humildade e discernimento para colocar Deus no centro de todas as nossas vidas. Por quê? Eu digo com certeza, você pode ficar desempregado, você pode ter o problema que for. Só que quando nós estamos com Deus, Ele vai tirar a nossa dor, Ele pode tirar. Ele vai curar, Ele pode curar. Mas o mais importante é o quê? Ele vai nos dar discernimento e sabedoria para enfrentar as dificuldades e nas dificuldades criar força. Porque o sol nasce para todos. O que eu quero dizer? Nasce para o justo e não injusto. Nesse meio de pandemia, quantas pessoas não estão sendo mandadas embora? Ímpio e evangélico. Ou não evangélico e evangélico. Porém, a diferença é o quê? Que nós nos entregamos na presença de Deus e nós entregamos tudo para Ele. E hoje, eu estou nessa empresa Y já faz um bom tempo, vai fazer em torno de 10 anos. Porque foi Deus que me colocou. E se for de Ele fechar essa porta, meus amados, eu estou em paz. Essa mesma paz tem que estar porque você tem que crer no Deus que você serve. Essa mesma paz possa confortar e você confortar outras pessoas. Porque se Deus colocou você nesse emprego, assim como colocou na minha vida, se Ele fechar, Ele vai abrir outra porta melhor. Vai apenas crer, independente do tempo que passar. Creia, creia, porque eu sou prova disso. Não foi ninguém que me falou e não foi historinha. Eu vivi isso e eu tenho a certeza e tenho autoridade para chegar e falar da maneira que Deus fez na minha vida. A mesma autoridade é que Deus vai estar na sua vida, fazendo coisas e maravilhas na tua vida. Apenas creia, não duvide. Tá difícil? Sim, mas tá difícil para todos. Mas a diferença é o quê? Para o mundo é crise, para o evangélico é prova. Mas quando nós estamos com prova, é que nós viemos a chegar mais próximo de Cristo por intermédio pelo Jesus. Amém, meus amados? É isso que Deus colocou nesta tarde, de trazer esse testemunho para os irmãos. Fecha os teus olhos, vamos orar em nome de Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, já sou grato, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar trazendo um breve testemunho que aconteceu na minha vida, Pai, e que possa impactar no máximo de pessoas, aquelas que estão fracas, aquelas que não estão vendo luz no fim do túnel, Pai, que estão desempregadas, tem que levar o alimento, Pai. Mas a Tua palavra diz que o pão não vai faltar na mesa daqueles que te buscam em espírito e em verdade. Então, Pai, vai confortando a cada um, cada lar, e repreendendo todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não somente hoje, mas que se vive e reina para todo sempre. Amém. Creia, meus amados, não duvide do Deus na tua vida. Porque assim que Ele fez na minha vida, pode fazer na tua vida. A mesma forma, nós devemos ter o discernimento e reconhecer que Deus é na nossa vida, porque nós estamos embaixo hoje, mas a vida é uma roda gigante. Deus pode te colocar e vai te colocar lá em cima. Mas o mais importante, quando Ele te colocar lá em cima, tem um discernimento e sabedoria que nada é nosso. Porque quem foi que deu, foi Deus, por intermédio do seu Filho Jesus. Então, e que você, quando tiver resolvido passar esse problema, que Deus possa confortar o teu coração e repassar para aquelas pessoas que precisam. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. E que Deus possa confortar a cada um, a cada lar, nesse momento de pandemia e não pandemia. Fiquem com Deus e que Deus possa te honrar grandemente na sua vida profissional, material e o mais importante, espiritual. Apenas cria, não duvide. Fiquem na paz.